sou a Patrícia Rico, mestra de Shakti Yoga, terapeuta holística e uma das coordenadoras da Shakti Desenvolvimento Feminino. A Shakti é um espaço que fica aqui em Porto Alegre, na Cidade Baixa, de terapias e de yoga, onde mulheres cuidam de outras mulheres. É um prazer estar com vocês, é uma alegria novamente fazer parte do aniversário, das comemorações de aniversário desse ponto de luz que nós chamamos de Loja Sirius. Quando a nossa querida Deia sugeriu que eu falasse sobre a Índia, foi uma alegria. Não sou uma especialista, sou uma curiosa, apaixonada pela Índia. Interesse que surgiu na minha infância. Eu deveria ter uns 8 anos de idade quando informei a primeira vez a minha família que eu iria conhecer a Índia. Tive a felicidade de conhecer e pretendo ir outras vezes. Interesse que surpreendeu a família e que só pode ser explicado pelo Sansara, pela roda das encarnações, e que cresceu comigo. A cultura, a religião, a vestimenta, a arte, a música, a dança, a culinária indiana fazem parte do meu dia a dia. Mas falar sobre a cultura de um país tão rico, tão antigo, tão cheio de história, com uma população de 1,3 bilhão de habitantes, com muitos idiomas e dialetos, com várias religiões, com 33 milhões de deuses. É tarefa para alguns anos. Então eu vou pincelar um pouquinho hoje de alguns assuntos, de alguns temas, para despertar em vocês esse carinho pela cultura da Índia. Vou falar sobre o yoga, é claro, um pouquinho. Só para contar para vocês que yoga entrou na minha vida há 30 anos. Ele entrou e invadiu a minha vida. Eu estudo, pratico e ensino yoga e as minhas filhas também. Essa filosofia prática que tem mais de 8.000 anos e ao mesmo tempo é tão atual, é tão presente na nossa vida cotidiana, é tão perfeita para a vida moderna. Mas nós não vamos falar hoje muito sobre yoga. Escolhi outro tema, algo que me fascina, que é a sacralização da vida, é o viver sagrado na Índia. É perceber o sagrado e o divino em tudo. Mas em tudo mesmo. Essa simplicidade e magia que tem um ver sagrado nas coisas simples e reconhecer em tudo o divino. Para a maioria do povo indiano, a fé, a espiritualidade, a religião, os deuses fazem parte do dia a dia com uma naturalidade que para nós ocidentais às vezes é estranha. Mas tudo mesmo. Você vê isso quando observa uma mulher indiana cozinhando para sua família. Quando ela prepara o alimento, preparando um alimento para os deuses e oferta, sacraliza esse alimento, abençoa esse alimento antes de entregar e alimentar os seus amores. Ou quando ela cuida do jardim, porque o belo é sagrado, para ter flores para as oferendas, para ter beleza para os deuses, para ter beleza para as pessoas que passam pelo jardim. Ou quando as mulheres pintam as mãos umas das outras numa bênção de boa sorte. Ou quando pintam um ponto vermelho na testa, um bindi, para recordar
de manter a Deus em seus pensamentos e sentir a sua proteção e a sua presença na sua vida. O sagrado dos animais, das árvores, da natureza, das pedras, das plantas, dos rios. Quando você for à Índia, não estranhe se você enxergar numa árvore cheia de fitas coloridas, tecidos coloridos, flores, incenso, sendo sacralizada, o culto ao divino através da natureza, uma árvore ou uma pedra. E os rios? Os rios são mães, é óbvio. Mães e sagradas. Porque os rios trazem o alimento, a vida. Eles nutrem de vida por onde eles passam. Eles nutrem de vida a terra, os animais, as plantas, os homens. E é também na beira do rio que a vida acontece. E é na beira do rio, ou às margens da Mãe Ganga, que ao final do dia se agradece ao sol pela luz. Se agradece pelo dia. Eu assisti um lindo ritual chamado a arte, onde pujas, oferendas de fogo, de flores, de lamparinas, sintam mantras ao entardecer por gratidão. Gratidão pelo dia, gratidão pela vida. Se agradece ao rio, aos deuses, pelo dia que se encerra. Gratidão pela vida consagrada, pela vida sagrada. E os festivais? São tantos coloridos festivais que tem mais festivais que mesmo ano. Antes de começar a conversar com vocês, eu contei 13 para 12 emendas. São muitos festivais. Novamente, só uma pincelada. Eu vou falar de 2 que eu tenho um carinho especial. Um é o Diwali, Festival das Luzes. Nós, na Shakti, escolhemos o Diwali para ser o nosso festival de comemoração. Uma vez por ano a gente comemora o Diwali. Seria impossível comemorar todos os festivais, senão nós viveríamos fazendo festivais. Mas o Diwali tem um sabor especial para nós. No hinduísmo, o Diwali é ligado a Lakshmi, uma deusa que nós temos bastante carinho. Mas outras religiões participam desse festival. Isso é comum. O festival não é apenas de uma religião, é de mais de uma religião. E dependendo da região da Índia que você estiver, a história que conta a origem do Diwali muda um pouquinho. As personagens mudam, os deuses envolvidos mudam. Mas, basicamente, é sempre uma batalha onde os deuses vencem o mal. Onde os bem vencem o mal. Onde a luz vence a treva. E é exatamente isso que acontece. No Festival das Luzes se acendem luzes pelas casas, nos templos, na rua, muitas luzes, lamparinas, velas, lâmpadas. As pessoas se vestem com suas melhores roupas, é distribuído doces, geralmente, para comemorar, festejar a vitória da luz contra a treva. E nós comemoramos e festejamos essa vitória, mesmo que a guerra não tenha terminado, porque a vitória da luz e do bem é certa. E por esse simbolismo que nós escolhemos o Diwali para comemorar. Outro festival que quero citar aqui, pela sua grandiosidade, pela sua magnitude, é o Kumbh Mela.
Kumbh Mela é um festival que acontece de 2 em 2 anos e em determinados ciclos ele se torna maior. Eu não recordo agora de quantos anos ele é maior. E neste festival, que é tão antigo que ninguém sabe quando começou, desde sempre houve Kumbh. Desde sempre houve esse festival. Milhares. E quando se fala em milhares da Índia, são milhares de devotos saem de vários lugares da Índia, de toda a Índia, em direção a uma cidade sagrada que foi escolhida para o evento de Kumbh deste ano. Claro que essa cidade fica na beira de um rio e um dos objetivos é se banhar no rio e se purificar. E o outro é se sentar aos pés dos mestres, sadhus e homens santos, para ouvir, para entender, para falar, para estudar a espiritualidade, a história, as lendas, a vida, as leis da vida. Todas as pessoas que quiserem podem se aproximar dos mestres e ouvir seus ensinamentos. E dessa forma, a cultura e a história desse povo é preservada. Esse gigantesco festival chama-se Kumbh Mela. Para vocês entenderem um pouquinho mais da Índia. Eu vou falar sobre uma palavra nova no meu vocabulário. Uma querida amiga que nasceu na Índia e mora no Brasil me ensinou há pouco tempo a palavra seba. E se nós formos traduzir seba, seba quer dizer servir, serviço. Mas sempre que se traduz uma palavra do hindi ou do sânscrito para o português, ela perde um pouco do sentido. Seba é serviço incondicional, sem interesse, sem troca, sem pagamento. Serviço altruísta. É a honra de varrer o templo ou servir comida para os peregrinos. É servir a Deus servindo aos outros. É servir aos outros servindo a Deus. É servir por servir. É comum, é normal, num festival como Kumbh, ou num templo Sikh, pessoas de todas as classes sociais estarem cozinhando e servindo milhares de refeições. Apenas por seba. Apenas por servir a Deus, servindo aos outros, ou servindo ao templo. Esse serviço é praticado também com a intenção de dobrar o nosso ego, nos libertar do nosso orgulho, da nossa vaidade, da luxúria, do apego material, e nos dar uma consciência que diante de Deus somos iguais. Isto é seba, não esqueça essa palavra, eu não vou esquecer, ela já faz parte agora da minha vida. Seba. Para falar da Índia, tem que falar um pouquinho das religiões. E as religiões de um país desse tamanho, com uma civilização tão antiga, são muitas. Pelo que eu entendo, do que eu andei buscando, as principais são o hinduísmo, o budismo, o sikhismo, o jainismo. Vamos encontrar também islamismo e cristianismo.
eu vi algumas igrejas cristãs na Índia. Mas a grande maioria da população é hinduísta. Mas o hinduísmo não é bem uma religião. É como se ele fosse uma grande família de religiões. Como se o hinduísmo tivesse muitos braços e abraçasse muitas formas de cultuar, muitas divindades. Lembra que eu falei em 33 milhões? Muitas formas de cultuar o sagrado. A religião mais antiga do mundo e um conhecimento que foi passado de memória. Não tem um fundador, uns dogmas rigorosos. E foi um conhecimento que foi gerado e recebido por inspiração divina e passado por memória, por milhares de anos. O hinduísmo é uma religião com uma complexidade imensa, mas ao mesmo tempo uma simplicidade e uma pureza impressionante. Embora, a primeiro momento, esse caldeirão de religiões e de deuses nos dê uma impressão de politeísmo, os Vedas, que são os livros sagrados da Índia, falam em um Deus só, onipotente e onipresente. Mas que Deus tem muitos nomes e pode se apresentar de muitas formas para se aproximar dos seus devotos. Sendo o hinduísmo uma reunião de muitas religiões, eu percebi que 3 pilares ou 3 braços mais fortes do hinduísmo, que não são contraditórios, são um pouquinho diferentes em alguns aspectos e semelhantes em outros, que convivem muito bem. Um deles é o shivaísmo. O shivaísmo é a religião dos ascetas, dos homens que renunciam os bens materiais e peregrinam pela Índia vivendo de ajuda dos fiéis, completamente desligados desse mundo material. São seguidores de Shiva, que é aquele Deus ligado ao yoga, à libertação e à transformação. Outro braço importante seria o Vishnuísmo, os seguidores de Vishnu, ou Sri Narayana, que é um Deus de proteção, de acolhimento. E o outro braço seria o daqueles que, como eu, acreditam que Deus não é pai, que Deus é mãe. Os Shaktas, o Shaktismo, é uma linha do hinduísmo que cultua a deusa mãe, a mãe divina e a natureza. Bom, alguns desses deuses chegaram até nós e são simpáticos à nossa convivência. E eu vou falar um pouquinho de algumas das formas que Deus se apresenta ou de alguns dos deuses que nós já conhecemos no Ocidente. E eu tenho que falar sobre a Trindade. A Trindade do hinduísmo é Brahma, Vishnu e Shiva. Brahma, o Deus criador, o Deus do intelecto, da sabedoria, que cria tudo. E normalmente é representado com 4 cabeças, uma olhando para cada lado. E essas cabeças representam os 4 livros sagrados, os Vedas. Na Trindade também encontramos Vishnu, aquele Deus protetor, onipresente, onipotente,
que mantém o Dharma, mantém a vida, é o mantenedor da vida, é o mantenedor do Dharma. E normalmente é representado com 4 braços que são capazes de abraçar tudo, simbolizando essa onipresença dele e esse acolhimento. E Shiva é esse que nós conhecemos como criador mitológico do yoga, é o deus da destruição. É o deus do movimento da vida, da dança da vida, da roda da vida. Ele destrói, abrindo espaço para que Brahma crie algo novo. Essa é a trindade hindu. Mas existem outras formas dos deuses se apresentar, não? Um dos deuses mais conhecidos e aqui mais simpático para nós e um dos mais cultuados na Índia é Ganesha. Com certeza vocês já ouviram falar. Ganesh ou Ganesha. Ganesha é um deus com uma cabeça de elefante, cultuado para afastar os obstáculos e como Deus que traz abundância. Com sua simpática cabeça de elefante, ele nos recorda que todos os obstáculos estão na nossa cabeça humana. Geralmente ele traz a representação da abundância porque ele é forte, grande. Em toda casa, ou em todo comércio na Índia que eu entrei, bem na entrada, na porta desse local, sempre tem um Ganesha. Das mais diversas formas, estátuas lindas, mais simples, desenhado na parede ou numa folha de papel. Ganesha está na entrada dos lares e dos comércios da Índia, trazendo abundância sim, trazendo boa sorte, trazendo proteção e boas-vindas para quem chega, para quem entra. Outro deus do hinduísmo que é famoso aqui no Ocidente, que chegou até nós mais ou menos na década de 70, por causa dos seus devotos vestidos coloridos e cantando e dançando muito, é Krishna. Sim, é o deus da devoção, do amor, da alegria. Seus devotos cantam o nome de Deus, louvam o nome de Deus com alegria. E Krishna é um avatar de Vishnu. Um avatar poderia ser uma reencarnação? Não. Um avatar é uma manifestação de Deus entre os homens. Uma das encarnações, então, ou uma das manifestações de Vishnu. O próximo é Rama, o próximo que eu escolhi falar é Rama, que também é avatar de Vishnu, que é o Deus da ação, da virtude, da compaixão e da coragem. Ele é cultuado em muitos países, não só na Índia. Um deus que chegou um pouco mais recentemente aqui ao Ocidente é Hanuman, o deus macaco. Hanuman é um deus de proteção, um devoto de Brahma e sua esposa. E é um deus de devoção, é a força da devoção e a proteção. Só alguns, é claro, não tem como falar de muitos deuses. São muitos, não. Eu não posso deixar de falar das deusas. O da deusa Shakti. Shakti, Adi Parashakti, Kundalini, Mahadevi. A força primordial, a força cósmica primordial. A própria energia que dá poder a todos os seres e a todos os deuses. Shakti se manifesta em diversas formas. Na Tridevi é a trindade das deusas.
Ela aparece como Saraswati, a deusa da arte, da música, da sabedoria, o equilíbrio de Brahma, a contraparte de Brahma. Lakshmi, a deusa do amor, da fertilidade, da beleza, ligada a Vishnu, a esposa de Vishnu. E Parvati, a mãe, a esposa de Shiva. Mas Shakti tem muitas formas de se apresentar e de se manifestar. Shakti também é Radha, a esposa de Krishna, a representação do amor eterno. Shakti é Durga. Durga com muitos braços e em cada uma das suas mãos as armas de todos os deuses, as quais ela usa para proteger seus filhos, a humanidade. Sita. Sita é a esposa de Rama, avatar de Lakshmi, ligada à fortuna, à prosperidade, que é um exemplo de virtude. Lalita, a mais bela. Kali, a negra, a deusa da morte do ego, a personificação do tempo, a mais temida, mas talvez a mais amada também. Shakti também se manifesta em Ana Maria, Débora, Denise, Júlia, Patrícia. Porque Shakti se manifesta em todas as mulheres. Muitas vezes somos Durga, defendendo com todas as armas os nossos filhos. Muitas vezes somos doçura, muitas vezes somos virtude, muitas vezes somos beleza. Somos Shakti. E falei um pouco sobre a minha paixão. E se eu puder transmitir para vocês nessa conversa um pouquinho do que é a Índia e possa inspirar uma curiosidade, um respeito, uma admiração por essa cultura tão rica, já valeu a pena. E se nós, ao terminarmos essa conversa, nos questionarmos sobre o que é sagrado, sobre quanto a nossa vida é sagrada, quanto a água que nos banha é sagrada, o alimento que nos dá vida é sagrado. E nos recordarmos que somos seres espirituais, manifestos neste plano de existência, apenas de passagem. Se refletirmos um pouco sobre isso, essa conversa terá trazido um grande resultado. A Shakti que habita em mim reconhece o divino que habita em você. Gratidão, namastê e até a próxima.